Olá pessoal, me chamo Sandra Serpa, tenho 39 anos, sou casada, tenho 2 filhos, sou profissional de recursos humanos, atuo nesse segmento há quase 20 anos. E vim aqui dividir um pouquinho com vocês, né? Eu sou uma eterna buscadora de terapias e processos de autoconhecimento, até pela matéria mesmo do meu trabalho. Então já passei por diversos tipos de terapia, já passei por diversos cursos de autoconhecimento, já passei por constelação familiar, estou me formando para ser consteladora. E muitas respostas disso vieram de uma permissão que eu me dei de imergir num processo de autoconhecimento através de Vedanta e Ayurveda com o nosso querido Léo Milani. Eu conheci o Léo num momento muito crítico mesmo, assim. Eu acho que eu tava recém-mãe, muito me questionando, muito querendo uma mudança mesmo. E a gente tem a tendência mesmo, né, a querer mudar de forma muito rápida. E eu sou muito intensa, então é natural que eu acho que eu saia do 8 pro 800 tranquilamente. E não é assim, né? O processo de transformação, o processo de autoconhecimento consistente, ele de fato não é assim. Eu tive a oportunidade de conhecer, né, esse trabalho do Léo, que é um atendimento individual, que traz todo o conhecimento mesmo. Então ele brinca que é um atendimento que ele mais fala do que ouve, mas com certeza dando espaço ali para que a gente traga, né, a dificuldade mesmo que a gente tem da aplicabilidade disso no nosso dia a dia. Afinal, somos seres humanos, com crenças limitantes, com verdades absolutas, com ego, e é difícil descascar, né, essas camadas todas, e o propósito desse trabalho é exatamente esse, para que a gente se desemaranhe, para que a gente se desprenda de tudo que a gente colocou de casca, de camada, para nos proteger, né, para chegar aqui onde estamos, enfim. E é uma jornada muito respeitosa, né, o Léo é uma pessoa prática, objetiva, tem uma metodologia que nos ajuda a não ter espaço de sermos vítimas, de nos vitimizarmos, de criarmos desculpas do porquê fizemos o que fizemos, de terceirizar para o outro aquilo que é nosso. Então eu falo que eu passei por desafios intensos nessa jornada, né, a começar pelo dia que ele me perguntou o que realmente importa para você. E tudo era muito terceirizado, sabe? O que importa é estar com a minha família, é estar, né, sei lá, trabalhar e etc. Não, o que é essencial na sua vida? E cara, o que parecia ser tão simples, pra mim foi tão difícil trazer aquela resposta, sabe? Mas é esse o convite, pra que você silencie a alma, o externo, o todo, pra que você possa estar realmente com você, entendendo quais são as respostas mais íntimas do seu ser. E é isso, e é o tipo do investimento que você faz, que faz muito bem pra você e para os seus. E eu fiquei tão maravilhada com aquilo, né, e com a consciência de que a gente não muda ninguém, a gente só muda a nós mesmos, e a gente muda a forma como a gente vê o que o outro faz, por nós, pra nós, conosco. E eu falei, putz, eu quero muito que as pessoas que eu amo possam viver isso, né, a começar pelo meu marido, porque pela filosofia de que quando a gente muda, o nosso entorno muda, eu pensei, putz, se ele tiver isso, aí conversei com o Léo, pensei, putz, será que pode, né, porque apesar de eu ter muita clareza de que é um curso, é um processo de autoconhecimento, eu brincava com o Léo que ele era meu terapeuta, né, porque realmente foi o momento da minha vida mais terapeutizado, assim, tem sido, né. E aí ele falou, não, é um processo de autoconhecimento e tal, e meu marido foi bem resistente no começo, de tecnologia, né, acho que mais incrédulo de algumas coisas, mas ele se jogou de forma admirável, assim, e eu posso dizer aqui com todas as letras de que essa jornada em que a gente se permitiu foi um bom resgate da nossa essência, do nosso casamento, da nossa individualidade. Então eu recomendo, assim, fortemente, de olhos fechados. Eu falo que às vezes a gente pensa, mas é um investimento razoável e etc, e eu digo pra você, cara, é uma organização financeira, eu ter a clareza de que o autoconhecimento faz você transcender as suas possibilidades, então não crie desculpas, só se permita, se jogue e vá de encontro à sua melhor versão, ao seu melhor momento, à sua melhor conexão. Gratidão, Léo. Gratidão, universo, por cruzar os nossos caminhos. E sou muito grata por isso. Super beijo. Eu procurei esse trabalho inicialmente porque eu estava passando por um momento da minha vida onde eu estava com muita dificuldade de encontrar alegria nos pequenos momentos. Eu senti um senso assim, de falta de propósito. Estava com dificuldades de me relacionar com a minha família, com amigos, até mesmo com o meu trabalho. Estava ali, tudo indicava no início de um processo depressivo. E aí, conheci o Léo e esse trabalho que ele faz, trazendo aí esse atendimento personalizado com ensinamentos dos Vedas, do Vedanta, de Ayurveda, e fazendo um acompanhamento semanal aí, trazendo tanto os ensinamentos quanto o acompanhamento da rotina e do resultado dos ensinamentos, digamos assim, né? Bem, o que eu posso dizer, né? Acho que foi muito importante para mim esse trabalho, porque eu comecei a construir o que a gente chama de discernimento, né? Fui aprendendo a identificar mim mesmo, coisas que até então eu não via, sabe? Fazendo esse acompanhamento semanal, eu consegui ir trazendo tudo que eu escondia de mim mesmo, né? Coisas que eu me recusava a ver, coisas que eu achava que eu já tinha superado da minha infância, da minha juventude, e aos poucos lidando com aquilo, principalmente com emoções e sentimentos que tenho muita dificuldade ainda até hoje de vivê-los, né? De lidar com eles, principalmente de forma saudável. Então, esse trabalho aí que eu venho fazendo com o Léo tem me ajudado bastante. Ele tem me ajudado a identificar esses pontos, né? Aceitar principalmente essas características que eu trago e que algumas eu tenho vergonha, outras eu escondo mesmo de todo mundo, inclusive de mim mesmo. E aí, sem olhar pra elas, não tem como lidar. Então, toda semana a gente vem desconstruindo essas coisas, essas crenças aí que vem lá da primeira infância, muitos pontos cegos assim que eu tinha em relação à minha forma de agir, minha forma de ver o mundo. Vem me ajudando a desenvolver um raciocínio crítico, né? Ser mais realista comigo mesmo, mas ao mesmo tempo também aprender a aceitar essas coisas, essas limitações, e entender que esse é o processo, né, do autoconhecimento. Cada semana parece que a gente vai tirando uma camada ali de tudo isso, né, que eu passei a chamar de mim mesmo, mas que na verdade são coisas que eu vim aceitando ao longo da vida e que não são eu de verdade. Então, sou muito grato a esse trabalho, sou muito grato ao Léo, muito grato a essa oportunidade de poder toda semana estar removendo essas camadas, olhando para coisas que até então eu não queria ver, tratando de assuntos que são difíceis, mas que ao mesmo tempo vou aumentando a minha confiança, vou percebendo que faço escolhas melhores, né? Escolho a forma como eu me relaciono com aquilo que acontece comigo, com a minha família, com tudo, né? Com o mundo no geral.
Conheci o Koan através de uma pessoa próxima minha. Ele me apresentou a comunidade, ele já frequentava, já tinha feito algumas aulas sobre Vedanta já, e ele me apresentou, e de primeira eu não entendi muito bem, nunca tinha ouvido falar, fiquei meio insegura, meio desconfiada, tipo, o que é isso? Nunca ouvi falar sobre isso. Mas, depois de um tempo, vendo ele frequentar e não querendo não querendo me comprometer, não querendo fazer parte, porque eu não entendia, eu presenciei um momento frágil meu. Estive num momento frágil, que eu não sabia lidar comigo mesma, não sabia lidar com as minhas emoções, me sentia muito sozinha, me sentia muito mal comigo mesma, me sentia perdida, chorava muito, ficava muito triste, realmente me sentia perdida. E aí eu falei, tá, pra ele parece que foi tão legal isso, pra ele deu tão certo, ele sempre fala tantas coisas boas, eu acho que eu vou tentar também, né? E aí eu conheci o Vedanta, conheci o Koan aprofundadamente, e eu entendi toda a beleza que me falavam que existia nessa comunidade. Comecei a fazer as aulas sobre Vedanta, que são praticamente uma terapia, né? A gente vai entendendo muita coisa sobre nós mesmos, muita coisa sobre o que se passa aqui dentro, e encaixando os pontos. Eu falo que às vezes é um pouco de tapa na cara, né? Porque na vida, normalmente, a gente tem outros conceitos. E aí, quando a gente estuda no Vedanta, você meio que escuta aquilo que você precisa, você não escuta aquilo que você quer, né? Então você entende o puro significado de tudo isso que acontece com a gente, da vida, de como as coisas funcionam. E às vezes é um pouco difícil entender, né? Ouvir coisas que a gente não quer escutar quando a gente tá errado, ouvir coisas que são difíceis, mas você vê que tem um propósito que é muito bom, que é libertador. E pra mim o essencial foi tudo que eu aprendi sobre mim mesma, que eu nunca tinha parado pra olhar, pra falar, ok, deixa eu entender o que se passa aqui dentro. E, assim, foi realmente libertador. Foi de um amadurecimento grandioso, ainda tá sendo, né? Porque é uma jornada que acho que a gente vai levar pra vida inteira, né? Pra quase um ano, muito amadurecimento. Assim, realmente eu consigo claramente, quando eu paro pra olhar, ver a diferença de como era a Giovana um ano atrás e de como é a Giovana agora, de tudo que a gente mudou. Inclusive, dar esse depoimento é uma vitória, porque eu tinha muita dificuldade de falar, assim, sobre tudo que rolava aqui dentro, sabe? Então, saber que agora eu consigo organizar todos esses pensamentos e que tudo flui, foi realmente muito, muito bom. A Vedanta, assim, me ensinou muita coisa sobre paciência, sobre se respeitar, sobre respirar. É uma coisa que a gente esquece, que a gente tá tanto nessa correria do dia a dia que a gente esquece de prestar atenção na nossa respiração. E esse ensinamento, e embarcar numa jornada introspectiva para entender tudo que se passa na sua mente, coisas que às vezes você negligencia, né, deixa de lado, é de muita coragem também. Então me ensinou muito sobre eu ser corajosa e sobre eu saber que eu posso, né, fazer muitas e muitas coisas que eu achava que eu não podia antes. E assim, é maravilhoso. Eu sempre anotava em todas as aulas, tinha o meu caderno de anotações sobre tudo que o Léo falava, tudo que eu aprendia, eu escrevia e tentava colocar em prática, tento até hoje, sempre tentando colocar em prática tudo que eu aprendi. É um desafio, todos os dias são desafios. A gente aprende sobre Vedanta, a gente aprende sobre Ayurveda a encarar desafios, né? Porque não é porque a gente tá imerso nessa vida de autoconhecimento que não vai ter desafios, que vai ser tudo mil maravilhas, não. A gente aprende justamente para colocar em prática no dia seguinte e tentar entender tudo isso que a gente tá aprendendo, né? A Ayurveda foi muito importante pra mim também entender como que a comida, ela principalmente, né, pra mim, a comida, ela é um grande, assim, o grande que da questão sobre o nosso corpo e quanto a gente tem que dar valor e saber nutrir o nosso corpo de verdade. Então eu aprendi muito sobre isso também, não só sobre a mente, mas sobre o corpo também, que foi muito essencial pra eu saber dar valor e melhorar minha alimentação e dar valor ao que eu coloco dentro do meu corpo, né? E tudo isso foi, assim, foi muito, muito legal, muito maravilhoso. É difícil, são processos, né? A gente vive cada dia um pouquinho, cada dia um processo, mas a gente tá sempre um pouco melhor do que a gente estava ontem, né? Então é sempre um grande desafio, mas é sempre muito recompensador ver você melhorando, entendendo as questões que antigamente você não entendia.